na parte de quarta-feira, profecias do Antigo Testamento sobre Jesus, parte 2. Jesus disse aos líderes religiosos: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Que afirmação ousada para fazer sobre si mesmo! As estimativas variam, mas alguns estudiosos argumentam que Jesus de Nazaré cumpriu centenas de profecias do Antigo Testamento. Sejam centenas ou dezenas, a verdade é que Jesus Cristo cumpriu as profecias messiânicas. E, meu querido irmão, para ilustrar esse fato, algumas pessoas usam comparações como a seguinte: imagine preencher uma área do tamanho do estado de Minas Gerais com pilhas de moedas de 60 centímetros de altura e então pintar de rosa uma das moedas e misturá-la com todas as outras. E em seguida, nós vamos dizer que esta pessoa com os olhos vendados pegue a moeda pintada de rosa no meio de centenas e milhares de outras. Quais são as chances de que, na primeira tentativa, ela encontre essa moeda rosa? Não há dúvida. O nascimento de Jesus, a vida, a morte de Jesus foram preditos pelo Antigo Testamento, o que é evidência impressionante da sua identidade como Messias esperado. João recorre várias vezes a esses textos do Antigo Testamento para destacar quem é Jesus e por que devemos crer nele e aceitar a salvação que ele nos oferece. Convido você para ler comigo agora João capítulo 12. João capítulo 12, o verso 13. Tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. Esse texto mencionado aqui em João 12, 13, ele veio lá do Antigo Testamento, de Salmos 118, verso 26. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. E agora lemos também o texto de João 12, 14. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito. Isso foi também extraído do Antigo Testamento, lá de Zacarias. Abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 9, o verso 9. Abra sua Bíblia e leia comigo. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Aqui a profecia messiânica de Zacarias 9:9 diz que Jesus Cristo viria a esta terra pobre. Deus o Pai escolheu que Jesus nascesse no planeta Terra numa família pobre. Tanto é que Jesus disse: os pássaros têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus honrou os pobres, nascendo pobre, e fundou uma religião chamada a religião dos pobres. Ele iniciou a sua bem-aventurança dizendo: bem-aventurados os pobres. Meu querido irmão, alegre-se. Jesus Cristo nasceu pobre e ele entrou na cidade de Jerusalém montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. É exatamente esta profecia messiânica que se cumpriu na entrada triunfal de Jesus, descrita em João 12, 14. Agora leia comigo o que está em João 13, 18. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Cumprindo a profecia do Salmo 41:9, quem traiu a Jesus Cristo foi um discípulo que viveu com Jesus Cristo por 3 anos e meio, mas ele não se deixou transformar. Ele resistiu o toque do Espírito Santo, rejeitou confessar o seu pecado e se tornou o traidor, aquele que levantou o calcanhar contra Jesus Cristo. Em João 19:37 diz: e outra vez diz a Escritura: verão aquele que traspassaram. Quando menciona aqui que Jesus foi traspassado, também foi o cumprimento de uma profecia. Abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 12, verso 10.
E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram. Mais um texto aqui de Zacarias que menciona que na morte de Jesus, ele teria o seu corpo traspassado, quando o soldado romano o furou com uma lança. As profecias messiânicas do Antigo Testamento é como que um livro escrito contando a vida, a obra e a morte de Jesus Cristo antes mesmo dele nascer. Só Deus pode conhecer o fim desde o princípio. E nós temos toda a biografia de Jesus em forma de profecias no Antigo Testamento. Por isso o povo de Deus, ele não tinha desculpa para rejeitar o Messias, porque a vida do Messias estava descrita, revelada através das profecias messiânicas. Eles poderiam ter lido, eles poderiam ter pesquisado, mas recusaram crer naquele que realmente era o Verbo encarnado, o Criador dos céus e da terra, o Salvador nosso. Eles escolheram não crer. Que assim não aconteça conosco, meu querido irmão, minha querida irmã. Que o Espírito Santo inunde a nossa mente com a crença, com a convicção de que Jesus Cristo, o Verbo encarnado, é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, é o Rei dos Reis, é o Senhor da nossa vida. Aleluia!